Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Inspirado Podcast. Aqui a gente se aprofunda na história, nos conhecimentos de pessoas inspiradoras. E hoje eu tenho um enorme prazer de receber aqui João Bezerra, ele que foi CTO do Itaú por mais de 35 anos e hoje é conselheiro, investidor de startups, tem um amplo conhecimento aí sobre o segmento de fintechs e vai bater um papo aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, João. Bora, obrigado, Xará. Vai ser bom aqui, vai ser divertido. Obrigado pelo convite. Show de bola, cara. Conta pra gente, vamos começar esse papo resgatando um pouquinho dessa história, né? Você teve a oportunidade de trabalhar, talvez, na maior instituição financeira da América Latina por 35 anos, pegando aí um período de transformação tecnológica, liderando a área de tecnologia. Conta pra gente, se conecta um pouco como foi com esse começo, assim, um pouquinho com essa trajetória lá no Itaú. Como é que foi essa jornada? Bom, como você falou, né? Foram 36 anos, né? E os 36, quando você olha assim, 36 anos na mesma empresa, parece uma coisa só. E você pode trabalhar 10 anos no mesmo lugar e ter um ano de experiência só. Então, eu vou te falar que esses 36 anos tiveram muitas experiências no meio, então não foi uma foto, mas você olha um filme, né? E de verdade, eu sempre trabalhei em tecnologia, mas tecnologia sempre muito conjugada com negócios, né? Que é um pouco até o estilo do Itaú e hoje mais ainda, né? Isso hoje é fundamental em qualquer empresa, né? O negócio é tecnologia, a tecnologia é negócio. Quando eu entrei no banco, a tecnologia era mais tecnologia e dava suporte ao negócio. Isso foi se misturando com o tempo. E ela só faz sentido quando ela realmente se confunde com o negócio, entra no propósito da empresa. E eu posso dividir esse filme de 36 anos em alguns mini-filmes, onde algumas coisas foram sendo concretizadas no meio do caminho e fazendo com que, de repente, uma organização que já era forte, que tinha líderes muito fortes também, de repente se tornou hoje essa potência, que é hoje uma referência global, de verdade, né? Sim. Em termos de... eu nem falo em termos de valuation só, mas em termos do que ela representa, do que ela constrói, da forma como ela se administra e como ela é vista por parceiros globais também, né? Então, é uma história que assim, dá muito orgulho. Se eu pudesse, ficaria mais 10 anos lá, sair em função até de limite de idade no estatuto, mas é uma empresa que permite que você consiga se entregar, se realizar e também aproveitar e realizar a própria empresa. Então, muitas vezes o cara fala, como é que pode? 30 anos no mesmo lugar, né? A gente tem que trabalhar pouquinho em cada lugar. Eu acho que existe, essa história existe também. Então, assim, para quem está querendo, de repente pensa que isso não é possível sim. Bacana, João. Você falou de vários mini-filmes, né? E acho que a nossa vida é configurada aí desses mini-filmes. Conta pra gente, assim, um capítulo do que, assim, um baita desafio que você teve que lidar lá dentro e talvez alguma outra conquista que você se orgulha bastante de ter participado lá. Eu acho que eu posso te falar, em vez assim, até das conquistas que elas acontecem no dia a dia, às vezes uma pequena conquista é tão importante quanto um grande desafio realizado, mas... O que marcou, né? Eu acho que o filme inteiro marca, porque eu posso olhar essa história minha de 36 anos como uma história do próprio banco, né? Se misturando nessa história da sua evolução. Então, se eu olhar para trás e pegar uma década de 80, quando o banco era o banco que tinha mais capacidade de back-office, é o banco que vingava, que era bem sucedido. E back-office não é você ter um monte de gente com canetinha aqui na orelha e fazendo conta. É quem tinha uma estrutura de processamento batch que permitia que uma agência pudesse transmitir até o processamento central e depois retornar de novo no dia seguinte um listão, por exemplo. Então, teve um período em que parte era quem tinha essa capacidade de processar e de organizar as coisas. Então, a década de 80 foi desses bancos que conseguiram fazer o back-office mais eficiente, mais barato e mais rápido para poder crescer. Se você pega a década de 90, uma década onde a gente teve muito o lado das comunicações e da inflação muito alta no Brasil, foi uma década onde a gente teve que... o banco teve que virar uma rede. Então, nós tivemos que deixar o banco online. Então, nós construímos redes satélites, nós construímos backbones de rede, a gente construiu uma operadora dentro do Itaú. Sim. Assim como no Bradesco também aconteceu, como no Unibanco também aconteceu.
Então essa operadora foi uma construção, foi uma super realização. Então você montou uma operadora para poder deixar aquela agência lá de Ji-Paraná, no interior de Rondônia, online. Assim como você tinha que deixar a agência do Borba Gato online, porque a gente tinha linhas tão precárias naquela época que a gente teve que construir a própria operadora. Então isso foi um super desafio, montar uma operadora, montar um backbone, montar call centers e com ligações de voz vindo por sua própria rede, porque a gente tudo era estatal aqui no Brasil e o serviço era muito ruim. Depois, em 98, houve a privatização, muito investimento veio para as nossas teles, elas passaram a prover serviços melhores do que nós províamos, e aí veio a década de 2000, nós fizemos um outsourcing. Então, uma outra realização grande foi realizar a venda dessa rede para uma operadora e para alguém que tinha mais capacidade de investimento, mais foco do que nós, porque nós éramos banco, a gente não tinha que ter uma operadora dentro de casa, mas a gente tinha que ter quem tinha aquela capacidade na década de 90 foram os bancos que se sobressaíram. Quando vem a década de 2000 a 2010, é uma década de data centers. Quem tinha a sua própria capacidade de processar de data centers, e a gente tinha muito crescimento inorgânico, tendo que comprar bancos, eu passei por umas 30 integrações de bancos nesse período, bancos, pequenas empresas, etc., né? Mas grandes bancos foram pelo menos uma dezena de grandes bancos, entre Banerj, Benji, Banestado, Beg, Bank Boston, entre vários outros. O Itaú Unibanco foi uma fusão já em 2008 a 2010. Quem tinha essa capacidade de crescer processamento era quem sobressaía também. A partir de 2008 apareceu a nuvem, a década de 2010 a 2020 isso já mudou, então você não necessariamente precisaria ter isso, porque você pode contratar da cloud exatamente para ter mais flexibilidade, não ter que fazer grandes investimentos e ter mais velocidade nisso, porque são empresas muito grandes que provêm para vários bancos, várias empresas no mundo inteiro. Então essa década de 2010 a 20 foi a década em que a engenharia de software, a parte de trabalho ágil, a forma de trabalho com tecnologia mudou muito também. Então o foco, o banco que tivesse mais agilidade em engenharia, passou a se destacar. E nesse período, se você olhar nos períodos de trás, telecom, eu tive super desafios como montar essa operadora, como vender essa operadora, como integrar grandes bancos, como integrar uma Orbital, que era a maior processadora de cartões do Brasil dentro do Itaú. E na década de 2010 a 2020, a gente já entrou muito mais no produto. O foco era em cartões de crédito, lançar produtos diferentes, fazer com que o processamento fosse mais barato, buscar a qualidade no processo. Então, qualidade era um super trabalho, né? Então, nessa década de 2010 a 2019, quando eu fiquei lá, grandes eventos foram focados a trazer mais qualidade para o banco. E qualidade hoje é uma trilha fundamental, porque basta um triz assim para você, o cliente, e para o vizinho. Então, eram outros tipos de desafio, menos físicos e mais intangíveis para você trazer e melhorar a experiência do cliente como um todo. Então, nesse período aqui, esses períodos, esses filmes vieram todos no sentido de trabalhar melhor parcerias, melhorar a forma de trabalho das equipes. E eu diria que assim, a cada década que se passou, eu vi uma evolução enorme da tecnologia e do próprio negócio. Mas o fato final é que no final o negócio ele foi cada vez mais se centrando no cliente, né? Então, se você não espelha o que a sociedade quer dentro de casa, você não vai conseguir, de repente, estar servindo a sociedade, né? Fantástico, João. Poxa, foi um filme, consegui me conectar aqui com esses desafios. Com certeza não foram moles, né? Adquirir empresas de infraestrutura de telecom e praticamente ter uma operadora dentro de casa é coisa de gente grande mesmo. E hoje em dia, João, o que tu considera, né, que são os principais desafios que essas grandes instituições estão enfrentando aí no seu dia a dia? Eu acho que qualquer empresa de serviço hoje ela tem que se transformar numa empresa de tecnologia. Não dá para escapar disso. Então, a agenda de tecnologia hoje é fundamental em qualquer empresa e hoje os executivos de negócio têm que pensar tecnologia. Os executivos de tecnologia não podem mais pensar só do lado técnico, só o lado especialista. Ele tem que estar conectado no propósito da empresa e tem que estar conectado no que o cliente quer. Então, acho que hoje esse desafio é cada vez maior, né, de você conseguir entender a tecnologia. Você vê que hoje se fala tanto de inteligência artificial, que é uma das tecnologias, né? Tem todo esse frisson, mas você tem que entender.
E como é que você aterriza com isso, não de uma maneira para glamourizar, mas de verdade trazer valor, trazer mais eficiência ou trazer alguma diferença para o cliente, né? Então, acho que esse é um desafio grande que as empresas têm hoje, que é conseguir aterrissar na tecnologia e fazer com que ela realmente faça a diferença no seu negócio, né? E ao mesmo tempo, imagino que tem uma dificuldade, especialmente dessas grandes empresas, do ponto de vista de cultura de inovação, né? Porque quando você carrega tecnologia legado, quando você tem um status quo ali que ele já dá certo, mal ou bem, né? E a inovação, ela prescinde de experimentação, ela prescinde de teste, né? São coisas, apesar de se confundirem, elas são diferentes, tá? Tem algumas coisas que hoje se confunde na cabeça do cara de tecnologia, de negócio também, ou do próprio leigo. Quando você pega, por exemplo, legado, legado, se você implantou algo hoje, amanhã ele já é legado. Então, ele já é legado no dia seguinte. Então, quando você fala de legado, se confunde, vamos migrar para a cloud. Não é migrar para a cloud. Quando você fala de sair do legado, é você reescrever aquela aplicação que você tinha, aquela história, aquela forma de servir o cliente, reescrever de outra maneira, de uma maneira que você passe a ser mais eficiente, mais flexível. Significa você mudar a tua arquitetura, significa você ter uma forma de processar, sair de algo que é monolítico para algo mais microserviçado, né? Onde você... Uma vez que você faz um microserviçado, que também é difícil de gerenciar, e para APIs, não é uma coisa simples, você tem alguns ganhos indiretos. Por exemplo, algo que se tivesse uma falha no monolítico parava tudo, a falha agora é individual. Certamente você pode até ter mais incidentes, mas você vai ter menos incidentes críticos, porque aquilo pode estar acontecendo de maneira segmentada. Então, indiretamente, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, o legado, quando você mexe legado, tem a ver com arquitetura, não a ver com cloud. Cloud é uma das ferramentas que você tem para tratar legado. Agora, para tratar cloud também é outra coisa que todo mundo confunde. Você tem que tratar cloud com método, não é com improviso, não é só com impulso, porque você implantar cloud de qualquer maneira, teu custo dispara, teus problemas podem aumentar, você pode fazer algo que cria um monstro que também que acaba sendo ingovernável. E aí quando você fala da inovação, que se confunde com essas duas coisas são fundamentais em qualquer empresa que é baseada em tecnologia. Mas a inovação, o grande ponto dela é que ela tem que conversar com o PNL. Então, a inovação não pode vir no improviso. A inovação tem que ter método. A inovação está mais fora de casa do que dentro. Tem que olhar para fora, procurar outras empresas, procurar coworkings, procurar centros de pesquisa. Você vai ter que entrar para entender como é que a inovação está sendo feita aí fora para poder trazer para dentro. E quando você trouxer, você tem que trazer com método. E a inovação, você tem que criar um frame que faça com que, quando você cria um produto que é inovador, que você traz uma inovação, ela tem que conversar com o PNL, saber que aquilo vai dar resultado, porque só assim você vai conseguir criar um círculo virtuoso. Muitas vezes uma empresa, vamos inovar, sai comprando startup. Geralmente quebra a cara. Não adianta comprar uma startup. Você tem que começar de uma outra maneira. Você pode até criar um CVC, mas você tem que entender por que eu quero um CVC, o que isso vai trazer de valor para a empresa. Você tem que ter uma noção muito clara do propósito quando você começa a trabalhar inovação. Mas o fato é que grandes corporações não conseguem viver sem inovação. Uma pequena startup transpira inovação, por outro lado, precisa de outras coisas que a empresa grande tem que ela ainda não tem. Então, é tudo uma evolução. Mas a inovação, ela tem, para uma empresa maior, o maior ponto é como é que você conecta com o PNL. Por que ela nasce numa startup? Porque a startup, de cara, ela trata a inovação, ela cria uma diferença e um impacto grande na sociedade, no ecossistema, num processo que, por si só, já cria uma certa eficiência, né? Ela tem outros desafios, né? Que você sabe bem quais são também. Sim, eu vejo até pela nossa história, né? O empreendedor, muitas vezes, ele precisa inovar como sobrevivência, né? Porque se ele for tentar fazer algo igual, ele já perde dos incumbentes, das grandes corporações. Via de regra, esse cara tem mais credibilidade, mais reputação, mais infraestrutura, mais capilaridade. E dificilmente, isso é construído ao longo de muitos anos, dificilmente ele vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Então ele precisa tirar algum coelho da cartola que essa turma não tem, né? E que ao mesmo tempo vem para facilitar a vida do cliente, né? Ter uma melhoria na vida do cliente como um todo, né?
É um pouco o DNA das startups, né? Então, assim, eu vejo que o incentivo para essa turma acho que para os incumbentes inovarem, ele é talvez um pouco menor, porque o status quo dá certo, né? Tudo isso está meio conectado com a forma como... Porque você imagina uma startup, né? Você mudar aqui um pouco. A startup, ela vem e o objetivo dela aqui é mudar o mundo, é fazer uma diferença, é ser ousada, ter um pouco mais de risco, né? Logicamente que essa é uma outra conversa. Nos anos anteriores aqui tinha muita liquidez, então ela conseguia ter mais risco sem pensar muito em P&L. Né? Hoje já tem que ser um pouco mais, assim, pé no chão, mas tem que fazer isso, pegar esse risco que as empresas maiores não querem correr porque o resultado em curto prazo é muito pequeno. Certo? Aí eu vou voltar nesse pequeno aqui. Então, essa empresa tem como diferencial dela o risco, a questão, eu tenho um problema que as pessoas vão olhar, nossa, eu preciso dessa solução para viver. Né? Algo que, de repente, uma empresa grande, um incumbente não consegue fazer. Aí você vê uma empresa, quando a startup cresce, ela fica um tamanho, começa a ficar scale up, ela tem que se preocupar com o P&L, porque ela não pode mais sobreviver só com o dinheiro do investidor. Então ela tem que começar a fechar o caixa. Então o fluxo de caixa passa a ser algo importante para ela, né? Porque o investidor não está ali o tempo inteiro disponível, você vai ter outros investidores maiores que vão te ajudar a dar pulos, mas você tem que demonstrar que você tem domínio tanto da estrutura de capital, da gestão e do fluxo de caixa. Perfeito. Quando você cresce e fica uma empresa grande, aí você vai ter que ter governança. Governança significa ter conselhos formais, ter processos estruturados, porque você já está num tamanho grande e tem investidores que também não querem correr risco. Essas três coisas é difícil de você conciliar, porque aqui o risco, muitas vezes você perde nesse primeiro momento e perde no segundo também. Então, a empresa bem-sucedida, que cresce muito, ela tem que tentar preservar essas três coisas. Como é que você consegue ser ousado, trazer a solução de $1 milhão, consegue trabalhar P&L e ter uma governança que garanta o seu tamanho. Muitas vezes, quando a gente fala, às vezes você cria um produto pequeno numa empresa e aquilo só vai vingar em 3, 4, 5 anos. O executivo que está aqui na grande empresa, na governança mais pesada, ele não vai, de repente, assumir esse risco, porque muitas vezes o incentivo que esse executivo tem é o bônus daquele ano. Perfeito. Eu sempre falo que o bônus daquele ano e o resultado daquele ano paga o salário, mas a inovação e o trabalhar de maneira estratégica a médio e longo prazo paga a previdência, traz a previdência. Então, acho que esse aqui é o grande... não tem receita de bolo, né? Sim. Você tem que saber como fazer, então tem que ter incentivos ou uma forma da empresa aqui, uma empresa que já está grande, com governança, ter visão estratégica para garantir o P&L, mas ao mesmo tempo conseguir fazer inovação. Ou mesmo que seja uma grande empresa, às vezes prefere, em vez de iniciar um pequeno negócio, ir comprando negócios, incorporando, depois que eles já estão grandes, paga um preço, mas às vezes é a forma de viabilizar quando você não tem a capacidade de fazer dentro de casa. Perfeito. E tem eu percebo também uma diferença de cultura e de modo de trabalho mesmo, né? Acho que por isso que os CVCs têm ficado um pouco mais populares, né? Porque não tem jeito, para você criar algo que nunca foi feito, não tem uma fórmula mágica, né? É tentativa, é erro, é experimentação, é ousadia, é imprevisibilidade, é risco. E é difícil uma grande corporação ajustar o mindset, o modus operandi para... Ela roda num outro fluxo, né? Então, assim, essas células independentes, como é um CVC, você fomentar uma célula apartada, né? O CVC é uma ferramenta... Deixa eu só fazer um parênteses, né? O CVC é um Corporate Venture Capital, então ele é uma iniciativa onde as grandes empresas, elas criam células de inovação, fomentando, elas investem e incubam ali dentro, né? Pequenas startups, pequenas ideias, fomentando com tecnologia, com capital, com mentoria, com guidelines para aqueles empreendedores, para que, de algum modo, essas soluções criadas possam servir a empresa-mãe depois de um tempo, né? E você sabe que hoje isso é uma solução, não necessariamente você precisa ter um CVC e comprar controle ou 100% de uma startup. Ou de uma fintech. Você pode montar para uma empresa uma solução muito boa, montar um Corporate Venture Capital, um CVC. Inclusive, hoje tem caras terceiros que fazem isso. A própria Bossa faz isso, a Dealist faz isso, né, do Rafael. Então, você pode fazer, ter uma contratação. Daqui a pouco a Stark pode fazer isso. Né? Mas o CVC, ele administra aquele investimento em startups
e você pode, de repente, investir só 10%, comprar 10% de uma participação, e ao mesmo tempo em que você mentora aquela startup, ao mesmo tempo que você fomenta aquela startup fazendo parcerias com o teu próprio negócio, você pode fazer o contrário, fomenta o negócio ou fomenta o teu negócio com aquela solução que ele tem. Aí você faz uma aceleração cruzada dos dois lados. Em algum momento, você pode tomar a decisão de repente, comprar um controle ou de trazer aquela startup e incorporar o teu negócio. Mas o principal de uma empresa, quando decide abrir um CVC, é entender exatamente o target. Por que eu estou abrindo um corporate, estou incentivando, não é nem abrindo um CVC que vai investir 10% em 10 startups. Talvez porque aquelas 10 startups, elas estão desenvolvendo soluções que eu não desenvolvo dentro de casa. O meu objetivo não é ganhar dinheiro no CVC a princípio. Posso até ganhar dinheiro com exit no futuro, mas o objetivo é suprir aquilo que eu não consigo fazer dentro de casa. Então você traz aquela solução... Problemas que eu não estou conseguindo resolver. Que eu não tenho a capacidade de resolver, não tenho expertise dentro de casa, mas alguém fez, eu vou lá, participo, começo a contratar a solução dela, oferecer para os meus clientes... E, de repente, os clientes dela passam a oferecer o meu produto. Bom, isso é um ponto importante no CVC. Tem outros casos onde você realmente investe totalmente numa empresa, e eu posso dar um exemplo. Eu sou conselheiro na Credicorp no Peru, e existe a Credicorp tem a Credicorp é o maior grupo empresarial do Peru, mais de 10 bi de dólar. Eles têm o Banco BCP, que é o maior banco do Peru, tem algumas empresas conectadas na holding Credicorp, e eles têm a Crealo, que é uma Venture Capital. Na verdade, é o braço de Venture Capital da Credicorp. E eles compraram várias empresas com o objetivo de fomentar os negócios do banco. Então, uma das coisas que eles compraram foi uma empresinha de pagamentos. Essa empresinha de pagamentos, ela cresceu, ela passou a ser um adquirente, abrimos um projeto de adquirência, eles vieram visitar o Brasil para entender como é que a adquirência funcionava no Brasil, pagamentos estão funcionando no Brasil, visitou todos os maiores players que você imagina aqui. Em um dado momento, a discussão foi de que que a própria Crealo vendesse esse adquirente que cresceu, já tinha lá 5 a 10% de mercado, vendesse para a BCP para ficar embaixo do banco. Assim como a Redcar está embaixo do Itaú, a GetNet embaixo do Santander, Safra Pay embaixo do Banco Safra. Então, isso ele fez também hoje, esse movimento foi feito. Estrategicamente, ela foi desenvolvida fora do banco, porque o banco tem todas as suas travas. Na hora que ela atingiu um certo tamanho, ela foi vendida. Foi feito um exit da sua venture, que logicamente é meio entre empresas irmãs, e foi feito um exit e agora esse adquirente está embaixo do Banco BCP. Porque o objetivo não é ganhar dinheiro como adquirente, é servir melhor aos clientes do BCP. Perfeito. Logicamente, aqui ele tinha um P&L, aqui ele tinha que sobreviver, logicamente, o investidor principal era a Credicorp, e aqui na hora da venda o BCP comprou e ele está embaixo. E hoje o objetivo é servir cliente 360, fomentar pagamentos para o BCP, trazer esse expertise, essa capacidade para dentro do BCP, que antes tinha uma participação em outros provedores. E agora o objetivo deles é crescer e ter 30% de mercado, que é o fair share do BCP. Então, cada um tem a sua estratégia. O mais importante é ter a estratégia, está muito claro o target. Do contrário, você pode se perder e criar um venture capital para ganhar dinheiro, então o objetivo fica do próprio executivo e não do grupo ou do ecossistema como um todo. Esse é o grande risco, mas o CVC é uma ótima alternativa para quem quer, de repente, dar passos aí para fazer inovação. Eu fico feliz. De verdade, né? Não, com certeza. E acho que de uns tempos para cá, acho que esses próprios cases de sucesso aí, acho que o mercado de Venture Capital, aquele boom que a gente teve ali em 20, 21 e vários cases de sucesso aí de startups fazendo exit, etc., acho que de um modo chamou a atenção, né, dessas grandes empresas. Opa, tem empresas novas surgindo, né, captando recurso e com valuations daqui a pouco iguais ou maiores do que o meu. Deixa eu entender melhor essa história aqui. Talvez eu possa começar a fomentar negócio, criar um corporate venture capital, ou crescer via aquisição, ou participar de um fundo de venture capital. Eu acho que o movimento de mercado aí, 20, 21, essa safra de empreendedores, de exit, de liquidez, acho que colaborou muito para essa difusão, né? Para essa difusão dessa estratégia de crescimento aí estratégica das empresas.
mais bacana. João, vamos mudar um pouco o rumo da prosa, na verdade conectar aqui, né? Vamos falar de fintechs. Poxa, você é um dos caras, acho que eu mais gosto de conversar sobre esse tema, sobre tendência, sobre movimentos de mercado, você é super conectado aí, seja com empreendedores, com fundos. Chama atenção, para quem não sabe, dentro, né, quando a gente separa, quando a gente vê as aquisições no Brasil, metade dessas aquisições, das movimentações de M&A, de aporte de capital, são no setor de tecnologia. E dentro do setor de tecnologia, grande parte, não tenho a estatística exata, mas um grande percentual desses deals são de fintechs. Ou seja, o segmento de fintechs ele chama muito a atenção de compradores e de investidores no Brasil. Por quê? Bom, isso já foi maior, né? Eu diria que esse hoje é o maior segmento de investimento, né? Eu não sei hoje quanto é que está, 20% a 30% realmente dos investimentos vão para fintech, mas ele já foi 4 vezes maior, né? Alguns anos atrás. Logicamente, nesse período de liquidez, embora seja ainda elevado. Agora são logicamente, os investimentos, os gestores estão muito mais seletivos, né? Buscando realmente alguém que demonstre que possa ter... num período, uns 5 anos atrás, tinha muito aquela questão do FOMO, né? O medo do cara perder o bonde, né? E agora isso é mais seletivo, mais específico. Mas aqui no Brasil, especificamente, no mundo inteiro é assim, mas aqui no Brasil, em particular, o Brasil é uma referência global hoje no sistema financeiro, como sempre foi, desde a época de SPB, os bancos no Brasil, o Banco Central sempre trouxe uma questão de ter altamente... É um país... um sistema altamente fiscalizado e regulado, né? Tem em função dos problemas que passou há 20 e poucos anos atrás. Desculpa, eu queria só aprofundar um pouquinho nisso, que eu acho que é um tema legal de explorar. Por que o Brasil é tido como uma referência global no universo de fintechs e de... No início dos 2000, a gente teve problemas sérios com os bancos aqui, bancos que não tinham liquidez e que quebraram e que no final o governo é que teve que aportar dinheiro. E nós todos perdemos. A partir daí, vou pegar só essa referência aqui, o Banco Central e os bancos criaram o SPB. O SPB é um Pix-Bet, né? Um Pix programado, ou seja, você passou a ter, lá nos anos 2000, você passou a ter TEDs. Você no mesmo dia você recebia dinheiro, que é uma coisa que não tinha em lugar nenhum do mundo. O fato de ter se criado um SPB, que foi um consórcio de bancos e Banco Central, e eu mesmo participei dessa construção no começo do século, né? Isso foi uma implementação espetacular que não permitiu, por exemplo, a rede Swift entrar no Brasil, que é um cara internacional super conhecido. E de lá para cá, o Banco Central tem feito uma série de regulações que tem trazido mais controle. Ele também faz uma fiscalização muito... É gente muito séria que tem no Banco Central, gente de carreira, gente que é preparada. E várias regulamentações foram feitas nesse período todo, nos últimos 10 a 15 anos, várias regulamentações que democratizaram mais o sistema financeiro. Então, desde 2013, quando a gente teve a lei das IPs, quando você pode ter instituições de pagamentos, que talvez o cara que mais se beneficiou foi o Nubank, que hoje está aqui desse tamanho. O Nubank é um campeão nacional. Nem estou entrando no mérito se ele é bom, se é ruim, se é melhor do que os outros bancos, mas ele está bem sucedido, é um campeão nacional e é em função de uma abertura que foi feita pelo Banco Central. E vários outros bancos digitais surgiram por aí. E a partir daqui, todas essas fintechs começaram a crescer. Hoje a gente está falando de um número que circula entre 1.500 a 1.700 fintechs no Brasil. E essas fintechs não são só de banco digital, elas fazem de tudo. Tem fintechs de M&A, plataforma de M&A, como você bem conhece, como você tem fintechs que fazem logística de frete e antecipam recebíveis, como tem fintechs que antecipam para dentistas porque conhecem mais do que um banco grande. E aí tem fintechs de back-office, tem fintechs de criptomoedas, tem fintechs de seguros. Então você tem um número de fintechs que aproveitaram pequenos gaps dos bancos, por outro lado, a abertura que a regulação permitiu. Então eu sempre falo que a boa regulação é aquela que ela é regular para inovar. Isso aconteceu no Brasil. E hoje o Brasil foi muito bem sucedido nos últimos anos em implementar essas modificações. Seja na entrada de um novo adquirente no Brasil, seja porque hoje você consegue entrar, qualquer adquirente chega e entra hoje. Se você pegar 15 anos atrás, não entrava. Você tinha VisaNet e Redcar. E só esses dois podiam porque esses caras tinham um monopólio
daquilo que eles já tinham construído junto ao mercado. Né? Não é bem que é um monopólio, eles construíram com a sua própria competência. Mas o Banco Central permitiu que novos entrantes viessem, permitindo democratização de acesso, mais negócios, etc. Então a regulação tem permitido isso. Assim, o que acontece é que essa implementação que o Brasil estudou lá fora, coisas como pagamentos instantâneos que a China liderava, coisas como Open Finance que a Europa, a Inglaterra liderava, o Brasil trouxe para cá e hoje ele passou à frente. Hoje o Brasil é referência já em pagamento instantâneo. O Pix é um sucesso de fato. Se você pegar no mundo, você tem 4, em termos de volume, você tem a China, e olha que a China tem porque isso é um pagamento instantâneo privado, com o Alipay e o WeChat Pay. Porque o pagamento, o Pix formal da China, ele é pequeno, ele nem entra na lista. Mas a China está ali, é o principal cara, foi de lá que a gente copiou o pagamento instantâneo principal. A Índia é o segundo cara, com volume enorme de pagamentos instantâneos. O terceiro é o Brasil, crescendo, e olha que o Brasil é muito menor que a China, do que a Índia, né, em termos de população. E o quarto é a Tailândia, por incrível que pareça, né? Então, isso crescendo. Open Finance, o Brasil está dando show, o Brasil colocou estándares, padrões que outros lugares não colocaram. E o Open Finance vai permitir uma série de novas possibilidades, e tudo isso está sendo copiado pelo mundo. A moeda digital do Brasil, o Brasil já tem uma moeda eletrônica, que é o Pix. Ele não precisa de moeda digital para facilitar pagamentos. Muitos lugares do mundo precisam da moeda digital para facilitar pagamento. A gente vai usar a moeda digital para fazer contrato inteligente, para simplificar os modelos de pagamento existentes, descartorizar o Brasil em uma série de situações, como quando você vende teu carro, que você conjuga, faz o dinheiro programável, o dinheiro só cai na conta do cara que compra teu carro se de repente o dinheiro só cai na sua conta se você entregar o carro e vice-versa. Vale para o imóvel, vale para tudo, né? Para títulos, vale porque você imaginar, né? Deixa eu te pegar um gancho de uma curiosidade. Você consegue explicar, e se não souber tudo bem, tá? Não vou te botar uma saia justa eu não sei, aqui. eu falo, do ponto de vista tecnológico, o Pix, o que está por trás do Pix? O Pix tem um processamento centralizado, que todos os bancos se conectam. Faz parte de um consórcio. Um consórcio. Você imagina que tem um data center, que quem trabalha ali por trás é o Banco Central, mas todos os bancos estão conectados, todos eles compartilham o custo, é como se fosse um consórcio mesmo, porque esse processamento que é feito do Pix, que é um local central para você fazer. Central, que eu digo, não quer dizer que seja central, ele pode estar distribuído em nuvem, isso aí, a tecnologia é de menos. Mas é um ponto único, um repositório único, onde que todas as transações passam e todos os bancos estão conectados, assim como as câmaras de compensação de recebíveis, as câmaras de compensação, as câmaras que os adquirentes estão ligados, onde todos estão conectados e todas as transações interbanco passam por lá. E eles dividem aquele custo. Olha, vou te falar um segredinho, não conta para ninguém. Mas tem banco que está preferindo fazer Pix do que fazer sua transferência interna. Porque o Pix para ele é mais barato do que o custo unitário da transação que ele faz dentro de casa. Só para você ter uma ideia. Porque ali o Banco Central, ele divide o custo. Então, se você gastou 100 naquele mês e algum dado banco fez 20% das transações, ele vai pagar 20%. E aquilo ali é realmente um rateio um rateio de despesas. É uma coisa super inteligente e algo que está fazendo o negócio crescer muito. Essa tecnologia que tem por trás, lógico, tem muito mais tecnologia. Mas por trás disso vem as novas implementações, que vem Pix programado, Pix garantido, e aí vai, todas as modalidades que em algum momento vão começar. Agora mesmo você já viu alguns players aí, com o próprio Itaú, falando, você pode pagar o Pix com TAP. Então, aquilo que você não precisa mais entrar na sua agência, conta usando o NFC, você vai lá, bate na maquininha, você pagou com Pix. Lógico, aí tem que ver qual é a vantagem, paga com Pix ou com cartão. O cartão tem fidelidade, tem outras coisas que vão ter que se trabalhar. Mas o cartão de crédito tem um desafio grande aí para se manter no futuro, né? Ou vai voltar a ser o cara de uso internacional. Até o Pix chegar lá fora de novo, né? Cara, bem interessante, João, bem legal, não sabia disso. E o Drex? O Drex é aquilo que é exatamente o que eu te falei. Hoje você tem o dinheiro físico, que hoje eu não uso praticamente, eu não tenho dinheiro físico. Faz meses que eu não e vou dizer que eu fui passar férias na Tailândia e lá, eu até fiz um filminho, depois vou te mandar aí. Eu tive que voltar a comprar dinheiro. Tive que fazer câmbio, porque
E olha que a Tailândia é um país que tem Pix, que tem o Prompt Pay, que é o terceiro do mundo. Quer dizer, é o quarto do mundo depois de China, Índia e Brasil. Para transferências financeiras. Mas no varejo, 80% da população paga com dinheiro. Você sai do centro principal turístico, você tem que pagar com dinheiro. Então você tem que ter dinheiro na Tailândia. A Argentina é assim também. Sim, mas a Argentina não tem Pix, né? Exatamente. A teoria é que a Tailândia está muito à frente da Argentina. A Argentina por outros motivos. Mas eu vou dizer que essa é a moeda física. A moeda física é essa do dinheiro que a gente quase não usa aqui mais. Embora rincões do Brasil ainda use muito, né? A moeda digital, a moeda eletrônica, ela é o Pix. Ou seja, você já paga tudo. Na hora que você vai e faz um Pix com o teu celular, você está pagando digital. A sua moeda já é eletrônica. Perfeito. Você transfere dinheiro eletrônico, você não está usando papel mais. Perfeito. A moeda digital, na verdade, ela passa a ser até uma moeda offline, que vai estar aqui dentro do teu celular, mas mais do que isso, não é só para você carregar essa moeda, né? Não é só a questão do offline, é uma das características. É que você, com o Drex, que é a moeda digital, ela vai permitir que você trabalhe dinheiro programável, trabalhe com contratos inteligentes, você comece a simplificar processos no Brasil, que hoje dependem de muitos passos e não tem uma relação de confiança. Então ele vai trazer o Drex vai trazer uma relação de confiança para o mercado. Não é que eu vou pagar com o Drex, você já está pagando com reais, o Drex é o real. Só que ele vai permitir que você use essa estrutura para fazer pagamentos que hoje você tem que fazer alguns passos ou precisa fazer vários passos para poder garantir essa relação de confiança, né? Porque o Drex vai estar baseado em blockchain, que por si só já é uma rede que garante isso, né? E no futuro, o Drex, o último passo dele é a internacionalização da moeda. Quer dizer, amanhã eu vou poder fazer transações internacionais usando o Drex convertível com outra moeda digital, eliminando uma meia dúzia de passos de quando você tem dinheiro que vem de fora, dinheiro para financiar o Brasil, por exemplo. Hoje, quando você tem isso, tem algumas empresas que fazem isso, né? Eu mesmo fui conselheiro de uma empresinha que é a Credix, que também eliminava esses passos, daí você conheceu a turma, né? Conheci. E trazia dinheiro para cá através usando blockchain, tokenização. Modos, assim, empresas de blockchain, né? Preciso mencionar quem seriam. Mas simplificando muito esse processo de trazer dinheiro barato de fora do Brasil para financiar, de repente, fintechs aqui no Brasil. Então, isso aí, o Drex, ele vem fazer essa modificação estrutural muito mais do que trazer uma moeda digital que vai trazer algum dado adicional. Alguns países estão implantando a moeda digital, o CBDC, exatamente para fazer isso, para simplificar pagamentos. Mas aqueles que não evoluíram suficientemente seus pagamentos instantâneos. Perfeito. Dá para pensar no Pix como... E na verdade eu acredito que né? O Pix é meio de pagamento e o Drex é a moeda em si. É o gêmeo... Exato. É o gêmeo digital, vamos colocar assim. O Pix é o meio de pagamento. Sim. Quando eu digo que eu digo que ele de fato ele é quase uma moeda digital, porque ele permite que você não precise mais usar o dinheiro físico. Perfeitamente. Não é que ele é uma moeda digital, uma moeda eletrônica. Por isso que eu falei moeda eletrônica, né? Perfeito. Mas ele é algo que já permite... Você vive sem um Drex do ponto de vista da moeda. Perfeito. Mas Entendi. você já tem o Pix, entendeu? Tem países que estão implantando, vamos dizer, a moeda digital para poder implantar um meio de pagamento. Enquanto, na realidade, a gente já passou por essa etapa, foi super bem sucedido. E muitas vezes os países estão pondo a moeda digital para estimular o pagamento instantâneo. Perfeito. E aqui está o inverso. O pagamento instantâneo já está empurrando Perfeito. o ecossistema financeiro. E aí o fato da moeda ser digital tem uma série de desdobramentos e tecnologias que podem ser construídas em cima disso, né? Aí você vê o ambiente propício de fertilidade para novas fintechs aqui no Brasil. Ou seja, essa agenda de inovação, agenda do Banco Central, ela traz uma série de possibilidades de fomento de fintechs e aí novos investimentos vêm. Porque a fintech hoje, ela não precisa estar no banco mais, ela não precisa ser uma empresa do sistema financeiro. Qualquer empresa pode ter a sua fintech. Se você vê aí o iFood abrindo fintechs, ou seja, dentro do teu segmento, na verdade, as finanças embebidas é que vão aparecer. É isso aí. E no futuro o que você vai ter é finance on the net, ou seja, finanças na rede, finanças invisíveis. Você não vai ver mais a finança. Você vai simplesmente usar os verbos. Você vai comprar, pagar, receber, investir. Você não precisa ter o banco em si, falar banco, né? O Brett King é que faz a brincadeira, né? Banking everywhere, never at a bank. Então, banco em qualquer lugar, nunca num banco. Quer dizer, essa é uma provocação forte, mas essas empresas, bancos e empresas tradicionais têm que se transformar
para poder aproveitar esse momento do Embedded Finance que está vindo por aí, que já está aí, né? Tá aí. Quando você chama o Uber, aquilo é Embedded Finance. Porque você chama o Uber, daqui a pouco ele quer te empurrar outros produtos já. Sim. Tá certo? Se você vai em outros países, no caso, falar da Tailândia, ele tem lá um negócio que chama Grab. O Grab, ele tem lá, tem tudo, é uma mistura de iFood com Uber, é um super app com uma série de coisas, assim como o WeChat é na China. Então ele tem lá, você pode ver o teu pet shop, chamar o teu carro por aplicativo, você pode reservar um restaurante. Então, é uma coisa que veio primeiro aqui, e né? paga tudo e o finance está embedado e tem a dual wallet carregada ali. Exatamente, naquela digital wallet. Então, você tem que pensar um pouco diferente e as novidades vão chegar por aí, né? Você tem que ficar ligado o tempo inteiro. Então, incumbents tem um grande problema, principalmente os grandes, porque eles são muito grandes. É duro de pensar nessas novidades todos os dias, né? Fascinante esse papo. Acho que que nichos você particularmente acredita que tem... E aí vamos até te conectar, assim, um pouco de chapéu de investidor. Você também é investidor de fintechs. Aliás, nosso investidor lá na Stark. Que nichos você acredita que tem um potencial relevante de se beneficiar dessas movimentações? Bom, eu acho que tem, você pega oportunidades de fintechs que vão aparecer por aí. Primeiro, qualquer fintechs que permitam, que simplifiquem o Bank as a Service, e o Bank as a Service não é uma coisa técnica, é permitir que uma determinada solução seja rapidamente plugável em qualquer empresa. Então, uma empresa que é de restaurante, ela não necessariamente precisa ter a tecnologia dentro de casa, mas se ela tiver alguém que facilite aquilo que ela faz, conectar toda a experiência bancária e financeira, isso vai facilitar. Ela permite oferecer recebíveis para os seus clientes, enfim. Quem tiver Bank as a Service hoje, no curto e médio prazo, é algo que vai ter muita possibilidade. Tipo assim, um white label para que caras que não são focados, não são próprios do sistema financeiro possam consumir a solução. Você não precisa criar uma carteira digital dentro de casa. Você tem alguém que te traga a carteira e vai com o teu nome. Claro. Entendeu? Então, acho que esse tipo de solução tem muita... o lado, tudo isso, quando você seguir a trilha de inovação do Banco Central, quando você olha ainda para todas as novas funcionalidades de Pix, tem muita oportunidade para empresas que queiram se aprofundar nisso e trazer antecipadamente essa solução para aqueles que não vão ter a capacidade de desenvolver dentro de casa. Você vai ter todo mundo que for trabalhar com Drex, blockchain, vai ter uma série de coisas. Até que vai chegar um dia que você não fala assim, aquela empresa de internet. Não existe mais, né? Hoje existe empresa de blockchain. Então hoje ainda é uma oportunidade. Amanhã, ela é uma empresa de blockchain, é que nem empresa de internet, vai ser algo básico, mas hoje ainda não é uma oportunidade, porque o Brasil vai estar implantando toda essa parte de contratos inteligentes com Drex, que é baseado em blockchain. Você acredita em blockchain? Não, blockchain sem dúvida, ele já faz parte, vai ser par e ele é par, só que logicamente que você tem que entender como é que isso se conecta em cada negócio. Perfeito. Também, né? Tem que entender os padrões, etc. E eu acho que tem coisas como, por exemplo, monetização de dados, que sabe que eu acompanho também, é algo que vai acontecer naturalmente. A gente tem uma lei de empoderamento de dados sendo discutida no Congresso e na hora que você tiver isso claro, você quando o teu filho nascer, ele já vai nascer rico. Ele não vai nascer devedor, porque hoje o nosso cidadão nasce devedor. Se você tiver seus dados como o teu portfólio, ele já nasce com um portfólio, já nasce com uma tua herança de dados e ele nasce com a própria história de dados dele. Então, ele já são coisas que vão modificar um pouco a sociedade. E, logicamente, quando se fala de blockchain, você fala de criptomoedas. Tudo isso tem uma... É o fato... Deixa eu só ver se eu entendo esse ponto, porque isso é profundo, né? Isso tu falou, isso é profundo. É o fato de... Aquele ser, ele carrega uma série de informações sobre ele mesmo e ele poder disponibilizar isso para um ecossistema ou para as empresas e poder receber por isso. É sobre isso que a gente está falando. Imagina o seguinte, que na tua vida, qualquer passo que você dá, teu movimento é uma transação. Seja o teu batimento de coração que está dentro aqui do teu celular,
seja a tua localização, que está aqui dentro do teu celular, seja uma transação de compra. Essa é a que a gente visualiza mais, né? Que o adquirente tem, o banco tem. A gente pensa de dados, a gente lembra de Open Finance. O Open Finance é um pedaço. Seja a tua ida no Fleury, seja a tua ida na farmácia. Quer dizer um exemplo de monetização de dados, que já está aqui, a gente nem percebe? Você vai na farmácia e aí você vai comprar um antibiótico e o cara fala assim, o senhor tem um plano tal? Ah, tenho. Ah, não, então o senhor me dá seus dados aqui que eu vou dar um desconto pro senhor. Aí você dá lá, aí é um saco, né? Que você fica lá meia hora preenchendo, o cara vai lá fora, aquele dado, e ele sabe que você comprou um remédio para diabetes. A farmácia, ele te dá um desconto de R$30. Sabe o que ele fez ali? Ele te comprou teu dado. Mas não é que comprou aquele dado estático, não é teu RG, teu CPF. Ele comprou, na próxima vez que você vai lá, ele já sabe. Ó, o João comprou 2 vezes aqui, a cada 6 meses ele comprou um remédio tal. Aquele dado já está lá. Você imagina isso multiplicado por milhões, o valor que isso tem. Aquele hábito. Então, esse tipo de valor, você tá ali, ele te vendeu, vamos dizer que tá até fé. Mas amanhã você vai conseguir vender isso de maneira sistemática. E as empresas não vão poder usar, com a lei do empoderamento, as empresas não vão poder usar teu dado de qualquer maneira, aí você um dia vai chegar no ponto que você vai ter uma carteira digital de dados. E você vai poder fazer a tua poupança de dados. E aquele teu dado vai ter uma valoração daquele teu valor, da tua poupança de dados. E você vai saber que a tua poupança de dados vale R$100 mil. Está lá armazenada. Algum dia, ela vale R$100 mil. De repente, pela essa carteira de dados, as empresas vão poder chegar assim, João, eu quero comprar o teu dado sobre diabetes do período tal ao período tal. Eu quero usar esse dado aqui e vou te pagar só por esse período aqui. E você vai vender aquele teu dado. Mas o fato é que você vai ter uma poupança de dados. Olha como isso pode modificar. Cara, isso é muito legal. Quando você tem uma poupança de dados, aquilo vale R$100 mil, significa que você tem garantias. Então você começa a chegar em Data as Collateral. Ou seja, dados como garantia. Então eu estou só comentando que essa é uma outra oportunidade que está sendo... que isso vai basear muito. Isso é fascinante também. E podemos chegar num dia que isso pode até gerar uma espécie de UBI, naquela Universal Basic Income, né? Que é uma renda universal para as pessoas baseada em dados. E no mundo desse que está se falando de inteligência artificial, que vai tirar empregos, etc., esse tipo de conversa vai ter muito valor no futuro. Então, eu tô aqui, são só elucubrações, né? Mas de coisas que já estão aí, tá? Que podem acontecer amanhã ou depois de amanhã. Mas vão acontecer, e aqueles caras que pensarem mais nisso, né? Eu nem estou entrando, você vê que eu nem entrei muito no caso de inteligência artificial, tem cara que tem muito mais propriedade do que eu para falar. Inteligência artificial por si só, ela tem. Então, logicamente, eu coloco que a IA, ela está aqui embaixo como um fundamento. Assim como eu acho que quando a gente fala de cloud, quando a gente fala de metodologia ágil, a IA está aqui, na verdade é um fundamento que é horizontal, que serve para tudo, não é um segmento vertical. O vertical, na verdade, é aquilo que agrega de valor para você, pode trazer um valor. Então, várias verticais agregam valor. Mas você tem, no Brasil, você tem 2 coisas que ninguém nunca pensa, porque não é tão fancy, né? Mas, por exemplo, o agro tem uma oportunidade enorme para fintechs que consigam trabalhar, ou para startups que trabalhem mais o agro, e muitas estão aproveitando. E você tem no Brasil também um segmento que também ninguém dá muita bola e não que não dá, mas não tem também esse glamour, que é o lado imobiliário. Ou seja, hoje, como nossos juros são muito altos, um cara com juros de 10%, o cara tem que ter uma renda mínima de 9 mil, 10 mil reais para poder pegar um empréstimo para fazer uma aquisição de um apartamento, de uma sua casa própria. Se esse juro baixar para 7%, esse negócio, a média de renda do brasileiro para poder fazer uma aquisição, baixa para 6 mil reais, que já é bem razoável e aumenta em milhões de pessoas essa capacidade. Fintechs ou startups que conseguiram se plugar nesse movimento do crédito imobiliário. O Brasil, a alavancagem do Brasil em termos de crédito imobiliário no PIB é menor que 10%. Sim. Quando você pega, sei lá, Dinamarca, é mais de 100%. Sim. Então, você tem uma oportunidade do Brasil crescer que o Brasil não aproveitou. Lógico que isso é um trabalho de médio a longo prazo. E depende muito dessa conversa com taxa de juros, etc. Mas à medida que isso acontece, tem um espaço enorme para empresas que aproveitem um crédito imobiliário. Não é tão assim, não vai dar para, sei lá, ser chamado para um podcast, como você chamaria para um cara que vai falar de inteligência artificial, criptomoeda e de monetização de dados, mas é um segmento que quem estiver olhando, ele certamente tiver resiliência e tempo para investimento, certamente o lado do imobiliário ele vai estar por aí, vai aparecer, né? Estou dando um exemplo que ninguém às vezes... A gente sempre fala do óbvio que é a inteligência artificial, exemplo né? é bom.
Eu particularmente, veio aqui o Rui, que foi presidente da CAT e fundador da AutoQI. A AutoQI é uma empresa de tecnologia para construção civil, bem ligada à BIM, né? Que você basicamente trazer as informações da construção física para o digital. Eu acho que essa tendência aqui, somada a essa tendência de fintechização, é um play que vai acontecer, porque daqui a pouco todas as construções e as informações da construção também vão estar digitalizadas com uma alta fidedignidade. E isso vai favorecer muito ao funding, né? Que precisa dessa previsibilidade, dessa garantia, etc., se conectar aqui. Então, acredito que é uma tendência com certeza. Pô, fascinante, João, esse papo. Gostei bastante da tua visão sobre o mercado e até trazendo pontos que não são tão óbvios, né? Como você falou, não tem muita gente, não tem tanta gente. Tem que dar uma mergulhada um pouco mais profunda para fazer essas leituras, né? Olhar, você tem que... Eu sempre assim, você tem que ter a capacidade, João, de olhar o presente lá do futuro. Uhum. Porque geralmente a nossa raciocínio eu vou construir o futuro a partir do presente. Uhum. Então acho que esse olhar se posiciona no futuro, tenha um olhar do presente a partir do futuro e desenha a tua estratégia. As empresas que fizeram isso são as que estão aí campeãs de audiência globais. E, João, você é otimista ou pessimista com relação esses avanços e progressos da tecnologia do ponto de vista social e do impacto na vida das pessoas, né? A gente fala muito dos benefícios, dos pontos positivos e etc. Tem uma turma que levanta uma bandeira também radical de preocupação, né? Essa taxa de aceleração da inovação, ela está cada vez maior, então o mundo está se transformando. Antes as grandes mudanças levavam talvez, 10, 15, 20 anos, agora elas duram alguns anos, ou às vezes daqui a pouco vão ser meses, né? Uhum. A velocidade como as coisas estão mudando. Qual que é a tua leitura? Bom, primeiro eu acho que eu gosto muito de um livro do Leonard Gerd, ele acho que ele é suíço e austríaco, mas é um cara que ele fala Technology with Humanity. Uhum. Então, a tecnologia sem humanidade, ele perde o sentido. Uhum. Senão, ao invés de você fazer a tecnologia trabalhar para você está trabalhando para a tecnologia. Então, acho que tem esse cuidado inicial. Por outro lado, eu não gosto do modelo da gente precisamos parar, estamos acelerados demais na tecnologia. Não existe isso. Uhum. Porque se você parar aqui, o outro vai continuar ali. Não existe isso. Não dá para a gente parar e querer barrar a evolução tecnológica. Isso já foi... A história mostra que quem tentou está protegendo os seus próprios interesses. Perfeito. Por outro lado, a gente tem que também equilibrar o modelo capitalista de hoje, ele não é bem sucedido para todos. Uhum. Porque se nem todos estão prosperando, o modelo econômico não está bem sucedido. Isso a gente está vendo que não dá no mundo que você tem metade da riqueza do mundo está na mão de dezenas e a outra metade, enquanto a outra metade está na mão de bilhões. Tem alguma coisa errada aqui. Então, esse capitalismo de Milton Friedman, a gente tem que rever para um capitalismo consciente, capitalismo de stakeholder, onde você tem, não é um socialismo, tá? Longe disso. É uma questão de você entender que você tem que prosperar e ter garantia de sustentabilidade do futuro. Então, acho que a tecnologia tem que respeitar um pouco isso. Então, eu acredito muito na questão de que você tem que fortalecer órgãos reguladores, regular para inovar. Não existe inovação sem regulação. Então, olha só, João, só para tentar simplificar. Você acorda de manhã lá em Florianópolis, toca a tua Alexa, que está conectada com a hora global lá em Londres, regulada por décadas isso. Aí você levanta, toma o teu café, que há 100 anos atrás era uma iguaria, ninguém tinha café em casa. Hoje em dia um café está ali, você toma a qualquer momento, você vai lá, teu café está ali, você vai, faz o teu Nespresso, você vai, chama teu Uber, depois o teu Uber vai todo regulado, vai por estradas que estão lá por décadas de regulação para fazer aquela estrada, chega no aeroporto tem aquele painel com um monte de coisa ali que está conectado com o mundo inteiro, com as conexões de sistemas, aí você entra no teu avião, tudo aquilo tem toda uma regulação de segurança para permitir que você entre naquele tubo metálico com segurança lá dentro, e chega lá dentro você começa a pagar suas contas.
pelo celular, dentro do avião. Tudo isso aqui tem por trás décadas de regulação para chegar naquela inovação que você está usando dentro de casa. Então, a inovação ela só é sustentável com regulação. Senão ela vai capotar. E eu não acredito nesse momento, vou ver esses consórcios de líderes aí, influencers, vamos parar a inteligência artificial. Meus filhos não vão ter canetas na escola. Gente, você pegar nossos filhos agora, meus netos não vão saber escrever, não adianta ir nessa, vão ter iPad. Você está com iPad aqui, João? Tá certo? Então a gente tem que saber que logicamente que você tem que fomentar habilidades e skills cognitivos que são importantes para nós como seres humanos, mas não dá para a gente parar a tecnologia. Então eu acho que o grande investimento nosso é regulação. Logicamente regulação depende das pessoas também, e uma boa discussão, o bom senso da humanidade para poder chegar num ponto. Mas a tecnologia ela tem que vir para melhorar a qualidade de vida da população como um todo e fazer com que o povo prospere mais. Eu também acho que a inteligência artificial vai tirar muitos empregos. É diferente das outras revoluções que geraram outros empregos, ela vai gerar menos empregos do que ela vai tirar, e a gente vai ter que achar um jeito de lidar com isso. O que significa isso? Qual é o próximo passo da humanidade? Então tem que ter uma discussão, mas eu não gosto da estratégia de frear a tecnologia, né? Boa, João. Gostei também bastante da tua visão. Só fazer um parênteses sobre inteligência artificial. É impressionante, né? Quando a gente começa a usar, como a adoção tecnológica, né? Começa a usar e vai se acostumando a usar e vai usando cada vez mais, etc. Vou te contar um segredo. A gente tinha marcado esse papo aqui e eu agenda em São Paulo aqui, uma correria e tal. E aí eu fui lá, ChatGPT, falei... te descrevi assim, do João, tal, foi CTO do Itaú e tal, a gente tem essa relação, fiz uns 2, 3 parágrafos lá, e ele meio que deu o guide do roteiro desse papo. Não que eu peguei aquele negócio e copiei, eu dei o meu tom, mas assim, ele me poupou, um esforço mental de pensar na ordem das perguntas e no flow da coisa, sabe? E que foi super... Você tem que usar a favor, né? Você não pode ser... De vez em quando, eu também confesso pra você que eu brigo com o Waze. Eu pego a outra rota. E aí eu vejo a minha filha fala assim, mas pai, por que você não tá seguindo o Waze? Aí, quando eu ganho do Waze, cara, é demais. Né? Às vezes eu ganho. Boa, João. Cara, muito legal o papo. A gente tá caminhando aqui já mais pros finalmente. João, deixa uma mensagem para a turma que está nos ouvindo, especialmente os empreendedores que estão aí tirando uma empresa do papel em diferentes estágios ou que trabalham numa empresa, que estão imersos aí, que também são pais de família, que também estão buscando ascender profissionalmente e ao mesmo tempo equilibrar os pratinhos da vida. Deixa a tua mensagem final de como se adaptar e como lidar com essas transformações tecnológicas de uma maneira saudável aí. Primeiro você tem que ter cabeça aberta, né? E eu acho que a mensagem é um pouco diferente do empreendedor, do cara que está numa empresa, né? São mensagens diferentes. O empreendedor... ele tem que estar com a cabeça de que ele tem que oferecer para o mercado, para a rua, aquela solução que o cara vai olhar assim, nossa, eu preciso disso para viver. Então o empreendedor tem que ter essa cabeça, que vai trazer algo que as pessoas vão olhar, eu preciso disso. No segundo ponto, ele tem que implementar aquilo de uma maneira que seja fácil, porque se uma boa implementação, uma boa ideia some em minutos. Então a boa execução, o design da solução faz toda a diferença. Então, muitas vezes, o empreendedor de uma startup não tem condição de pensar nisso, né? Então, e tem algumas coisas básicas, né, que ele tem que pensar. Essa solução que todo mundo precisa, a capacidade de desenhar, de fazer um design que realmente permita que ela seja fluida, fácil, e que consiga ser plug and play, muito fácil, né? Terceiro, o empreendedor tem que ter um super time. Acabou a fase do empreendedor visionário solitário. Ele tem que ter um super time, senão o investidor não acredita nele. E tem um plano factível, né? Pé no chão, fala assim, eu preciso... Ele tem que ser bold, tem que ser um cara ousado para buscar o dinheiro do investidor, mas ele tem que saber que ele tem que
eu vou sair do ponto A e vou usar o dinheiro para chegar no ponto B. E esse dinheiro aqui vai valer mais quando eu chegar lá, né? E eu tenho bons mentores. Acho que é uma boa coisa que o empreendedor tem que ter bons mentores e ele não pode ser solitário. Eu já vi startups boas, de bons modelos, founders muito bons, que acabaram sendo mal sucedidos porque ficaram solitários e não buscaram ajuda dos mentores ou dos investidores por vergonha ou por questões simples, ridículas, pequenas. Então, ter essa capacidade de colaborar, e colaborar é você ajudar e pedir ajuda. É super importante para o empreendedor, né? Então, esse é um papel importante. Para o cara corporativo, de verdade, muita gente me procura, fala, como é que eu faço minha transição? Caras estão chegando nos 50 anos. Já vem me perguntar sobre isso. Eu tenho 63. E eu falo para você... Meu pai faz aniversário hoje. Parabéns, pai. Opa, parabéns aí, que legal, hein? E eu vou te falar, eu e teu pai estamos só começando, cara. Então, e quando o cara chega aos 50, a gente tem que lembrar que ele está na metade da vida adulta dele. Então, ele tem que olhar a ladeira acima, não a ladeira abaixo. Eu falo isso sempre. Mas eu acho que esse cara tem que pensar que está numa empresa e que está nos seus 40, 50 anos, 30, 50 anos como você, ele tem que pensar que tem que cultivar super relacionamentos. Isso aí é dica de ouro. Ele tem que ser um cara que tem que dar o máximo que ele puder, mesmo que esteja desanimado ou que falhe, porque isso vai ser reconhecido lá na frente. Ele tem que ser muito chão de fábrica. O chão de fábrica faz toda a diferença, principalmente quando você cresce e galga posições executivas, porque você não tem que ter o salto alto. E o cara tem que lembrar que ele tem que pensar na saúde dele, tá? Muitas vezes a gente esquece. Você me outro dia você postou um negócio desse exatamente sobre isso. E você tem que pensar na tua saúde, porque isso vai fazer a diferença para você lá na frente, né? Show demais, João. Muito obrigado aí pelo nosso papo. Curti demais. Acho que a gente poderia ficar aqui mais horas aprendendo, trocando. Foi show. Agradeço a tua participação. É isso. Obrigadão. Obrigado a você. Adorei. Pessoal, esse foi mais um Inspirado Podcast. Espero que tenham gostado. Até a próxima.